Muito antes de se tornar rei, Davi era apenas um jovem pastor. Nascido na vila de Belém, era o filho mais novo de Jessé, alguém que ninguém imaginava que seria escolhido por Deus. Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, Davi passava seus dias entre colinas e vales, observando o céu, tocando harpa e conversando com Deus. Foi nesse lugar simples, longe dos olhos do mundo, que ele desenvolveu o que nenhum exército poderia ensinar: coragem, humildade e fé inabalável. Mesmo sem saber, Davi já estava sendo preparado. Cada passo entre as pedras, cada ovelha resgatada, cada oração em silêncio, tudo fazia parte do plano do Criador. Final da tarde de um dia qualquer, o céu começa a se tingir de laranja. Ovelhas pastam tranquilamente, sons de grilos e vento. Davi está atento, com sua funda presa à cintura e o cajado em mãos. Aparece o perigo, um rugido rasga o silêncio. Era um leão emerge de trás das rochas, olhos fixos em uma ovelha. Ele rosna, avança lentamente, pronto para atacar. Davi, sem hesitar, se coloca entre o leão e o rebanho. Seu olhar é firme. Ele murmura uma oração. Com movimentos ágeis, gira a funda. Uma pedra parte como um raio. A pedra atinge o leão. Ele se abala, mas ainda avança. Davi então corre com coragem sobrenatural, agarra o animal pela juba e o enfrenta de perto, com seu cajado, sua coragem e sua fé. Davi derrota o leão. O rei Saul havia desobedecido a Deus. Por isso, o Senhor enviou seu profeta Samuel à casa de Jessé em busca do novo rei de Israel. Diante de 7 filhos fortes, Deus disse a Samuel: Não olhe para sua aparência, eu vejo o coração. E então, o improvável entrou. O mais novo, o pastor dos campos. Seu rosto era jovem, seus pés sujos de terra, mas seu coração, escolhido por Deus. Naquele momento sagrado, o óleo escorreu por sua cabeça. E ali, no silêncio da casa, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O menino havia sido ungido rei. Vale de Elá, um campo vasto e rochoso, com uma linha de colinas em cada lado. De um lado, os soldados de Israel hesitantes, armados, mas com medo. Do outro, os filisteus confiantes, liderados por um colosso, Golias de Gate, com mais de 2,9 metros de altura, vestido com armadura de bronze brilhante, escudo e lança imponentes. No centro do vale, Golias grita insultos e desafia Israel. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas, se eu o vencer, vocês nos servirão. Durante 40 dias, Golias estava desafiando Israel. Nenhum guerreiro teve coragem de enfrentá-lo. Mas, naquele dia, o jovem Davi, que havia vindo trazer comida para seus irmãos, ouviu o desafio e viu mais do que um gigante. Ele viu uma afronta contra o Deus vivo. Davi chega do campo com roupas simples, uma sacola de viagem e pão. Ele ouve Golias e não entende o medo dos soldados. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Seus irmãos o repreendem, achando que ele está se exaltando. Mas Davi insiste, e suas palavras chegam ao rei Saul. Davi é levado diante do rei. Saul, incrédulo, observa o garoto franzino e diz: Você é só um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi responde com firmeza: Quando um leão ou urso atacava o rebanho, eu os enfrentava e vencia. O mesmo Deus que me livrou deles me livrará desse filisteu. Saul tenta dar a armadura a Davi, mas ela é pesada e desconfortável. Davi retira tudo e pega apenas seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do riacho. Ele parece pequeno comparado ao tamanho do gigante Golias, que agora se aproxima com passos pesados, fazendo o chão tremer. Enquanto todos viam um gigante invencível, Davi via um Deus invencível. Ele não confiava em espada nem lança, confiava no Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Dessa forma, o gigante Golias grita com desprezo:
Sou eu algum cão para que venhas a mim com paus? Venha e darei tua carne às aves do céu. Davi, com firmeza, olhos fixos. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi corre em direção ao gigante. Com movimentos rápidos, ele tira uma pedra, coloca em sua funda, gira no ar com precisão. A pedra voa e acerta Golias na testa com força sobrenatural. Golias cambaleia, cai com um estrondo no chão. Silêncio total. E assim, com uma pedra e uma funda, o jovem pastor venceu o guerreiro. Não com espada, mas com fé. O Deus de Israel havia mostrado que a vitória pertence a ele. Depois da vitória sobre Golias, Davi se tornou o herói de Israel. Seu nome era exaltado, sua coragem admirada, e sua presença no palácio se tornava cada vez mais constante. Mas, com o favor do povo, veio também a inveja do rei. Com toda a inveja de Saul, Davi foge. Mesmo sendo injustamente perseguido, apesar das calúnias e caçadas, Davi manteve um coração reto. Ele sabia que a promessa de Deus não precisava ser forçada. Quando fosse o tempo certo, Deus o exaltaria. Davi poupa a vida de Saul 2 vezes, uma delas dentro de uma caverna onde poderia matá-lo facilmente. Em vez disso, corta apenas a orla de seu manto e prova que não tem intenção de feri-lo. Após anos de fuga, guerras e provas, o tempo de Davi havia chegado. Com a morte de Saul e de Jonatas, as tribos reconheceram que Deus havia escolhido Davi para liderar Israel. Ele foi primeiro coroado rei de Judá em Hebrom. Davi não tomou o trono à força. Ele confiou em Deus, respeitou autoridades mesmo sendo injustiçado, e no tempo certo, Deus o exaltou. Jerusalém se tornou símbolo de unidade e da presença de Deus. E Davi, o pastor que se tornou rei, um homem segundo o coração divino. Davi não viveu apenas para o seu tempo. Deus o escolheu para um propósito eterno. De sua descendência viria o Salvador do mundo, aquele cujo reino jamais terá fim. Davi se prostra diante de Deus, dizendo: Quem sou eu, Senhor Deus, e quem é minha família, para que me trouxesses até aqui? Deus realiza mais do que pedimos ou imaginamos. Davi queria construir uma casa para Deus, mas foi Deus quem construiu uma história eterna por meio de Davi. A verdadeira grandeza não está no que realizamos, mas no que Deus realiza por meio de nós.